Apocalipse capítulo 7, versículo 12, diz o seguinte: dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Os louvores que as criaturas dedicam a Deus são uma demonstração da perfeita atuação divina no ato de criar seres espirituais, anjos, e seres espirituais e materiais, homens. Os homens têm desafiado a onipotência, benevolência e onisciência como sendo atributos que não podem existir na divindade ao mesmo tempo, devido à existência do mal. Bom, nesse texto aqui nós estamos vendo que todos estão adorando a Deus e ao Cordeiro, né? Quando eles clamam dizendo salvação ao nosso Deus que está assentado e ao Cordeiro, isso no versículo 10, né? Então eles fazem essa adoração. Ali estão reunidos todas as criaturas, no caso anjos, né, e homens que tenham se salvado também, os 24 anciãos, mas principalmente os anjos fazendo essa adoração. Nós observamos um detalhe importante. Aqui na terra, os homens eles desafiam a Deus, dizendo que ele não é digno de toda adoração. E uma das questões que é colocada é exatamente a existência do mal. Mas então vou discutir nesse ponto aqui para mostrar que a existência do mal, ela não é uma razão para nós não adorarmos a Deus, né? Se todos os anjos que têm uma visão de mundo, vamos assim colocar, superior à nossa, que eles têm uma visão espiritual, eles veem o espiritual e eles veem também o material, né? Nós vemos apenas o material, e os anjos, eles adoram a Deus na sua plenitude e ao seu Cordeiro. O comentário prossegue. O maior representante dessa oposição foi o filósofo grego Epicuro de Samos, que viveu de 341 a 270 a.C. Então eu coloco Epicuro porque Epicuro é considerado o homem que teorizou melhor a oposição à benevolência, à onisciência e à onipotência de Deus nos seus argumentos. Epicuro argumenta que onipotência, onisciência e benevolência, ou o amor, como alguns usam, benevolência, para interpretar o que Epicuro queria dizer, não podem ser atributos existentes ao mesmo tempo na divindade. Se existirem duas delas, uma terceira terá que faltar. Essas três afirmações de Epicuro significam o seguinte: se ele, Deus, era onisciente e onipotente, significa que ele tinha todo o conhecimento do mal, sabendo que ele viria a existir, sabendo que o mal viria a existir, e tinha poder para impedir que ele viesse à existência, mas não o impediu. Então, Epicuro dizia, ele não é benevolente. Então, nessa primeira parte, ele diz o seguinte: se Deus tinha conhecimento, né, sendo onisciente, tinha conhecimento que o mal viria a existir, e ele tinha poder para impedir que o mal viria a existir, nós acreditamos que ele é todo poderoso, então respondemos sim. Então a questão é, por que ele não fez? Epicuro diz que ele não é benevolente, ou seja, ele não é amor por causa disso. Vou citar os outros dois argumentos de Epicuro e depois nós contra-argumentamos. A segunda parte do argumento de Epicuro diz: se ele, Deus, era onipotente, ou seja, tinha todo o poder, e benevolente, significa que ele tinha poder para impedir que o mal viesse à existência e queria impedir que o mal viesse à existência. Essa aqui é que vai ser uma questão, né, que nós vamos usar contra Epicuro. O fato dele saber que o mal viria à existência, será que ele
tinha que realmente impedir o mal, ou será que ele dá livre-arbítrio às suas criaturas? Epicuro, no seu argumento, prossegue dizendo: mas não o faz, ou seja, Deus não impediu que o mal viesse à existência. Certamente porque não tinha conhecimento que o mal viria à existência. Logo, não é onisciente. Então ele diz, nesse caso, Deus não é onisciente, ele não tinha conhecimento que o mal viria a existir. E terceiro, se ele era onisciente e benevolente, então sabia que o mal viria à existência e queria dar fim a ele, mas não o fez, certamente por não ser capaz. Logo, ele não é onipotente. Bom, então ele sempre coloca, se você tiver chamado de argumento A, B e C, se você tiver o atributo A, B e C, desculpa, se você tiver identificar em Deus os atributos A e B, significa que o C não pode existir. Se você identifica o A e o C, significa que o B não existe em Deus. Se você identifica o B e o C, logo, no entender dele, o A não existe em Deus. É claro que nós acreditamos que os três atributos existem claramente na divindade. Mas essa questão filosófica é interessante. Então, por exemplo, um filósofo chamado Wundt, ele ainda argumentou: as velhas questões de Epicuro ainda não foram respondidas. Será que ele quer impedir o mal, mas não pode? Então é impotente. Será que ele é capaz, mas não quer? Então é malévolo. Será que ele quer e é capaz? Por que razão, então, o mal existe? No pensamento de Epicuro, porque Deus não tinha conhecimento que ele viria à existência. É claro que nós sabemos que Deus, quando criou os anjos, criou também um que é chamado de querubim ungido, e Deus sabia que ele viria a pecar. Bom, na explicação eu coloco: Deus deu livre-arbítrio às suas criaturas. Isso é fundamental até para explicar essa questão de Epicuro. Mas vocês sabem que a questão do livre-arbítrio, ela foi negada pela Babilônia apocalíptica. A Igreja Católica foi a primeira a negar o livre-arbítrio. Antes dela, considerando que ela surgiu ali no ano 313, vou colocar assim, da era cristã, antes disso, todos os escritos produzidos por grupos cristãos, vamos assim colocar, defendiam o livre-arbítrio. Então foi a Babilônia apocalíptica a primeira a negar o livre-arbítrio. Ela nunca será referência para nós cristãos. Deus deu livre-arbítrio às suas criaturas. Elas podem decidir pela fidelidade ou infidelidade. Se eu, como professor, decidisse que daria chance aos meus alunos de fazerem uma avaliação da minha aula, para eu levar a diretoria sobre a minha permanência ou não como professor. Então vamos colocar esse exemplo. Eu vou colocar uma avaliação para os alunos e os alunos vão dar resposta se eu posso ou não continuar como professor, fazer um paralelo. Mas, vamos dizer que eu fosse onisciente, presciente, tenho todo conhecimento, eu tenho conhecimento antecipado. Mas, sabendo eu antecipadamente que quem me avaliaria bem e quem me avaliaria mal, e só distribuísse o formulário de avaliação para aqueles que eu sabia antecipadamente que me avaliariam positivamente, isso seria correto? Ou seja, se eu chego para os meus alunos, vou dar a chance de vocês escolherem, mas vamos dizer que tivesse 500 alunos e eu soubesse que 100 iria me avaliar positivamente, eu distribuía 100 formulários só para quem eu sei que vai me avaliar positivamente. Então eu pergunto, isso seria correto? É claro que não, eu estaria manipulando essa informação. Claro que não. Assim também Deus não seria correto se tomasse a atitude de só criar seres que seriam fiéis a Ele. Lembre-se de Jó. Deus pode falar diante de Satanás que existe na terra, como Jó, homens retos, sinceros, temente a Deus e que se desviam do mal. Prosseguindo,
Essa atitude do professor seria definida como pecar para beneficiar a si mesmo. E Deus não peca. Os reformados têm postado em sites uma pergunta interessante. Eles colocam: onde está o livre-arbítrio de Jonas? Esse é um dos temas debatidos, né? A resposta é simples. O livre-arbítrio de Jonas está no ato de fugir para não pregar em Nínive. Ele usou o livre-arbítrio dele. Como ele era um servo, Deus lhe mostrou como um servo deve agir diante do seu senhor. Mas que ele teve livre-arbítrio, teve. Ou então teria que acreditar que Deus ordenou que ele fugisse. Isso não é possível. Então nós podemos interpretar que Deus, ele intervém diante dos seus para que eles vejam qual é o certo a ser feito. Mas Deus não obrigou Jonas. Jonas, quando o peixe o deixou na praia, ele poderia voltar e não pregar. Prosseguindo, do contrário, teria que acreditar que Deus ordenou que Jonas pregasse em Nínive e depois teria ordenado que Jonas desobedecesse e fugisse para Társis. Absurdo. Essa doutrina, eu repito, ela foi colocada na Igreja Católica, eu não digo nem no meio cristão, mas foi colocada na Igreja Católica por Agostinho de Hipona, e ele trouxe essa doutrina do paganismo. Os gregos acreditavam nisso, os romanos acreditavam nisso. Essa era uma doutrina-chave da religião babilônica. Por isso é que a Bíblia diz que o Império Romano, que é a besta, a quarta besta de Daniel 7, e a besta que sobe do mar, é o Império Romano, né? Sendo que a besta que sobe do mar é o Império Romano que revive nesses últimos dias, mas é o Império Romano. E Deus revela a João que a Babilônia apocalíptica, que é a religião da Babilônia, estava assentada sobre a besta. Por quê? Porque os imperadores, eles eram dominados pela religião da Babilônia. Eles acreditavam que, conforme dizia a religião da Babilônia, os deuses determinavam as vitórias, os deuses determinavam as derrotas, os deuses determinavam os acertos, os deuses determinavam os erros. Então, por isso, eles adoravam os deuses, porque acreditavam que os deuses predestinavam os homens. Essa é a origem da doutrina da predestinação. Ela nasce direto na Babilônia. Por quê? Porque a origem da doutrina da predestinação é afirmar que Deus é o responsável pelo pecado. Ou seja, qual o pecado de Jonas? Fugir, não obedecer a Deus para ir pregar em Nínive. Segundo os reformados que seguem essa doutrina católica, que segue essa doutrina da Babilônia apocalíptica, Jonas só fugiu por ordem de Deus, porque tudo é predestinado por Deus, né? Lembrando, essa doutrina ela não é cristã. A igreja cristã nunca pregou, nem nunca vai pregar essa doutrina. Essa é a doutrina da Babilônia apocalíptica e, no caso, da igreja católica e das igrejas reformadas que saíram dela, né? A igreja cristã, como a Assembleia de Deus acredita, não saiu da igreja católica. Senão nós estaríamos dizendo que a Babilônia apocalíptica um dia foi a única igreja na terra. Isso é impossível. Aí as portas do inferno teriam prevalecido contra a igreja de Jesus. Não, a igreja católica nunca foi uma igreja cristã. Ela existiu para perseguir a igreja cristã, como a história comprova que aconteceu. Então, por isso, as igrejas evangélicas, elas afirmam: nós não saímos da igreja católica, nós existíamos fora da igreja católica.